Qual é a diferença entre religião e fé? Cara, o conceito original, vamos dizer assim, de religião é justamente propor uma ponte entre a criação e o Criador. Religião vem de religar, então é reconectar a criação com o Criador. A gente acaba usando, principalmente no Brasil, o termo religião como pejorativo. Então é muito comum, principalmente entre os evangélicos, também a gente fala muito sobre isso, né? Deus não quer uma religião. O que a gente quer dizer quando expressa nesse contexto que dá um tom pejorativo? A religião por si só, ela é muito danosa, porque ela pode se tornar só mais um sistema. E talvez o pior dos sistemas, porque usa Deus como justificativa para várias coisas. Pode se tornar um sistema de controle, pode se tornar um sistema de domínio, pode se tornar um sistema de alienação, pode se tornar um sistema que ela leva quem segue para a agenda de quem lidera. Agora, vamos imaginar a religião no conceito mais puro. Vamos imaginar uma aplicação pura da religião. O que é a religião? A religião é uma construção de uma agenda que fala a respeito de pessoas que querem ter um encontro com o sobrenatural, de pessoas que querem caminhar segundo princípios bíblicos, de pessoas que querem se submeter à vontade do Criador, de pessoas que querem crescer na fé, que querem entender mais a respeito de si, a respeito do propósito. Então, assim, a religião no conceito puro seria isso. O que é fé? A fé, a Bíblia diz que é tratar coisas que não são como se já fossem. A fé ela é uma dinâmica criativa, positiva, ela se move a partir de esperança, porque ela trata algo no futuro que ainda não existe como se já existisse. A fé, ela crê que o impossível, ele tem uma limitação, e a limitação do impossível é o agir de Deus. Uhum. Quando Deus entra em cena, nenhuma impossibilidade natural consegue impedi-lo de fazer algo. Então, a fé em ação nada mais é do que a paz sobre o caos, a cura sobre uma enfermidade, a restauração de um casamento quebrado, a reconciliação de pais e filhos. A fé, ela fala a respeito disso, né? De fato, ela subjuga a terra. Então, a oração do Pai Nosso, o que Jesus propõe é justamente isso, que seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. Então, o propósito da fé é trazer a realidade do céu para a terra. Não é fazer aqui algo diferente do que é. O câncer continua sendo... Não é fazer aqui algo diferente do que é. O câncer continua sendo câncer. O problema continua sendo problema. O boleto continua sendo boleto. A fé, ela parte da ideia de que existe uma realidade superior. Ou seja, o tumor, ele é real. Mas eu creio que a partir do sangue de Jesus, esse tumor pode ser expelido ou cancelado. Então, a fé pura e genuína, ela não gera em você uma alienação. Você não começa a olhar para o mundo e achar que as coisas não são o que são. Não, as coisas são o que são, mas existe uma realidade que está acima de todas elas. Isso é fé. André, deixa eu te perguntar sobre um pouco de polêmicas aqui, na parte. Sabe que tem gente que tem medo de vir aqui, porque eu faço perguntas duras. Eu só faço perguntas simples. Imagina se eu fizesse perguntas duras, aí não via ninguém, né? Uma vez eu falei com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, eu falei, cara, é o seguinte, eu até vou, mas se tu me apertar lá, ninguém mais vai. Ele falou. Sim. Eu quero falar sobre a tua saída da Lagoinha, né? Que é uma igreja referência no Brasil, e tu era junto com o fundador, eu acho, né? O líder, um dos líderes mais importantes. E do mais absoluto nada, teve um rompimento aí, eu não sei por que cargas d'água, eu vou te dizer que realmente eu não sei, tô realmente trazendo aqui a pesquisa que a gente fez, e eu queria ouvir de ti, por que tu saiu da Igreja Lagoinha, que era, eu acho que a tua casa praticamente, né? Sim. E teve esse rompimento até tu criar a tua própria Congregação? Pode ser. Fé, agosto do ano passado, a gente teve uma reunião e eu fui aconselhado a focar mais no ministério evangelístico. A gente construiu em 3 anos e meio o campus mais relevante atualmente da denominação. A nossa doutrina de fé. Ok? Se você não crê, muda nada. Mas para quem crê, quem é um homem sem Cristo? Cara, ele é quebrado, pobre, cego, sujo, nu, é incapaz, é limitado, o coração é enganoso, é vaidoso. Todas essas verdades fazem parte da natureza humana. A gente é vingativo, a gente é vaidoso, a gente compara. Então, se você pega, por exemplo, o que a Bíblia propõe como as obras da carne e o fruto do Espírito, cara, as obras da carne fala a respeito de todas essas expressões. Orgia, maldade, malícia, cobiça, isso é obra da carne. Agora, qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade. Então, entende uma coisa, Fé? Nascer de novo, segundo o que a gente crê, entregar a sua vida para Jesus de forma genuína, não propõe que os pensamentos maus deixam de existir. A proposta é que agora eu entro em guerra com eles. Não é que você se tornou alguém inerente às vontades da carne, mas a proposta é que agora você é governado pelo Espírito e você não vai ceder às obras da carne. André, isso é para sempre ou pode tropeçar? Cara, Davi tropeçou, o homem segundo o coração de Deus tropeçou. Você pega a história de Pedro negou. Então assim, não dá pra gente garantir que a gente não vai errar. A gente vai errar, irmão, a gente é humano. Só que a premissa do evangelho propõe um arrependimento, ou seja,
Cara, eu errei, mas eu não posso me sentir confortável com a ideia de continuar errando. E aí tem um ponto importante. A diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é um erro pontual, que ele precisa gerar arrependimento, temor. Agora, a iniquidade é uma cultura de erro. É uma cultura de pecado. Eu vou dar um exemplo, tá? Você, sei lá, perdeu a linha, trocou uma mensagem com uma mulher lá no funcionário aqui. Você fala, cara, o que eu fiz, velho? Amor, eu queria conversar com você. Cara, eu acabei trocando mensagem que eu não deveria, me arrependi, tô envergonhado, me perdoa. Chega pra outra pessoa, cara, não vai acontecer de novo, desculpa por isso. Eu, sei lá, um exemplo, né? Não sei se isso daria um problema trabalhista, mas eu vou te dispensar, ou eu vou te remanejar, repulsionar, whatever. O que é iniquidade? Cara, você caiu com essa mulher. E agora você todo dia planeja como eu consigo ter um encontro com ela hoje sem minha mulher saber. Como eu consigo marcar uma viagem de trabalho pra poder ter tempo com ela. Isso é iniquidade. O que é iniquidade, cara? É uma cultura de pecado. É quando não tem temor. É quando a gente não tem mais... A lei da semeadura, cara, ela é antes, durante, depois da lei. Ela continua, apesar da graça. A graça não anula a lei da semeadura em nada. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente colherá. Então, o que a Bíblia quer dizer? Irmão, primeira coisa, tua jornada individual, a salvação individual. Você não vai ser salvo pela fé do teu pai. A tua avó era a mulher mais temente que você conheceu. Você não vai ser salvo pela fé da tua avó, por mais que ela ore por você. A intercessão pode te ajudar em muitas coisas, mas ela não pode salvar. A salvação, segundo a nossa regra de fé, acontece por uma confissão pública, que ela aconteceu por um arrependimento. Eu me enojei do que eu me tornei. E eu quero abrir mão disso. Então eu confesso publicamente, cara, eu sou pobre, cego, nu, errado, fútil, mas eu quero me tornar imagem e semelhança de Jesus. Então eu quero entrar nessa jornada de santificação. É uma jornada, Fer. Não é no primeiro ano, no segundo, é uma jornada. E a gente tropeça, a gente levanta. E a gente aprende, a gente se quebranta, a gente se envolve, é uma jornada. Agora, André, você acha que todo mundo que vai no teu culto levanta a mão e fala que crê em Jesus foi salvo? Cara, infelizmente não. Mas eu creio que muitos que continuarem congregando, em algum momento vão ter uma experiência real. E essa experiência vai levar eles para um lugar de quebrantamento. E esse quebrantamento vai levar para um lugar de santificação. E as coisas vão acontecendo, como em todas as áreas da nossa vida, cara. Porque Deus não é um Deus que faz todas as vezes de forma imediata. Tem milagres que ele age imediatamente, mas a maior parte dos milagres de Deus acontece de forma processual. Se não fosse assim, Cristo teria sido encarnado com 30 anos e já começava o ministério de milagres na primeira semana. Cara, segundo a Bíblia, ele veio no ventre de uma mulher virgem. Ele foi gerado como bebê, ele foi ensinado como criança, ele aprendeu na sinagoga e no tempo certo, ele então é batizado e começa o seu ministério. Então, meu irmão, se Jesus teve alguém para preparar o caminho, que é o próprio João Batista. Se Jesus levou 30 anos para iniciar o seu ministério, como que eu posso achar que eu vou estar pronto no meu primeiro mês de conversão? Como que eu vou achar que eu vou estar pronto nos primeiros anos de caminhada com Deus? Eu acho que é muita presunção nossa. E eu acho que é muita arrogância tentar medir a jornada do outro. Não dá para saber. Não dá para saber. Então tem políticos que são presos, aí daqui a um mês, notícia, fulano de tal começou seminário teológico na cadeia. Primeiro pensamento que a gente tem, natural, vamos ser sinceros, o cara só quer redução de pena. Ele quer limpar a barra dele com opinião pública. Agora vamos lá. Pode ter algum caso de algum cara que no fundo do poço ele recebeu uma palavra de alguém, um pastor que estava lá, um culto que acontece na prisão, e esse cara de fato, ele tem uma mudança de vida? Pode. Qual que é o meu papel? Cara, torcer para que seja real. Meu papel não é julgar se está sendo real ou não, porque eu não tenho esse poder.